obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito emocionada por estar aqui, começo já por dizer, porque a vida dá voltas bonitas. Vou fazer 33 anos, 33 anos, é uma idade muito difícil para mim dizer por conta destes erros, já repararam? Vou fazer 33 anos segunda-feira e fui diagnosticada com 13 anos, um linfoma não Hodgkin, e fui tratada aqui em Coimbra. E é extraordinário voltar aqui a Coimbra, não aqui no pediátrico, estive ali no ZUC, no Hospital Universitário de Coimbra, mas é absolutamente extraordinário voltar e voltar bem. E por isso, muito obrigada pelo convite, obrigada também ao Reage por permitir estas ações, obrigada a vocês por estarem aqui, porque eu acho que é extraordinário e que é muito importante vermos histórias positivas, não é? Histórias, darmos voz a quem tem, a quem teve, para passarmos esta mensagem de que, de facto, como dizem os dados são... Nós temos medo destes dados, obviamente, mas também temos que olhar para as histórias positivas, e é isto que eu quero fazer hoje, transmitir uma mensagem de esperança, essencialmente. Então, foi aos 13 anos que eu conheci a cidade de Coimbra pela primeira vez, nunca tinha saído da minha aldeia. Eu nasci em França, daí este sotaque super discreto, vocês já repararam que eu carrego comigo, e vim viver para uma aldeia muito pequenina, chamada Matas, a 30 minutos de Fátima, e nunca tinha saído da minha aldeia, até que sou diagnosticada e entro pela primeira vez em Coimbra, numa ambulância. Eu lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, do dia em que eu espreitei pela janela da ambulância e achei esta cidade tão assustadora. Pensei, meu Deus, eu vou viver aqui, e na verdade eu é que estava muito assustada. Mas anos mais tarde vim para aqui estudar, vim fazer espaços com esta cidade, porque eu acho que devemos voltar aos sítios onde as coisas são um bocadinho difíceis e voltar e contar outra história. E quando eu fui diagnosticada com linfoma, deixei a minha aldeia, deixei o meu pai, as minhas irmãs, o meu cão, o periquito, e vim para cá. E trouxe dois ingredientes essenciais. Trouxe a minha mãe, que é a personagem principal desta história, e trouxe uma ferramenta, que é desta ferramenta que eu tenho falado e tenho partilhado, que é o humor, a alegria. E o humor é muito mal visto em Portugal. As pessoas têm muito medo do humor, quase como se fosse uma ferramenta que incomoda, como se fosse uma ferramenta que não é valorizada como nós deveríamos valorizar. Porque as pessoas acham que brincar com as coisas difíceis é ser leviano. E aquilo que eu defendo é que nós não estamos a ser levianos sobre este tema, estamos a trazer leveza à nossa vida, que devemos tê-la e merecemos tê-la, independentemente do diagnóstico. E o humor é uma coisa que se partilha, que se ensina e que se ensina em casa. E é uma ferramenta absolutamente extraordinária, porque o humor traz consigo a magia da relativização. Quando nós conseguimos rir de uma coisa difícil que nos acontece, automaticamente estamos a relativizar um bocadinho aquela dificuldade. E só para vos contextualizar, já me apresentei rapidamente, só para vos contextualizar como é que isto se pode ensinar em casa, como é que isto se pratica, como é que isto se passa para os filhos e para os pais, etc. Eu adoro contar esta história. Antes de eu ser diagnosticada com cancro, o meu pai ficou desempregado. E o desemprego é sempre, é sempre algo muito difícil nas famílias, não é? E eu venho de uma família humilde, o meu pai é pedreiro, a minha mãe é empregada de balcão, e naturalmente que a notícia do desemprego foi difícil. E estávamos à mesa de jantar, eu, mais as minhas duas irmãs, mais o meu pai, mais a minha mãe, e então a minha mãe decide dar-nos a notícia e diz-nos: filhas, temos uma coisa para vos dizer, o papá está desempregado. Nós ficámos a olhar umas para as outras, com caras preocupadas, bolas, isto vai ser mais difícil. E até que a minha mãe, ao se aperceber desta nossa reação, e foi exatamente assim, olhou para nós e disse-nos isto: eu não estou a perceber porque é que vocês estão com essas caras tão tensas. Vocês não andam sempre a queixar-se. Ai, quer ser magra, quer ser magra. Estamos a fazer-vos um favor, acabou-se a carne. É verdade. Nós rimos e eu achei aquilo genial, que é, a minha mãe tinha acabado de transformar aquela má notícia numa coisa um bocadinho mais leve. E tinha-me acabado de ensinar a premissa da minha vida, que é: tu não podes escolher aquilo que te acontece, mas podes sempre escolher como reagir àquilo que te acontece. E um ano depois, quando eu fui diagnosticada com linfoma, percebi, ok, talvez o problema do desemprego não fosse assim tão grave, temos agora outro. E a minha mãe
fez a maior, eu não sei, de facto, não sei como é que os pais fazem isto, ainda dá por explicar, mas a minha mãe foi absolutamente extraordinária neste processo. Ela conseguia fazer-me rir, transmitir-me calma, ela era super assertiva. Eu lembro-me de estávamos em casa, naqueles fins de semana difíceis em que eu ia à casa 2 dias e depois voltava para o internamento. Eram sempre fins de semana difíceis, porque o sábado era muito feliz, o domingo era difícil, estávamos a fazer as malas, a voltar para o hospital, e estávamos assim, tudo acontece na minha família à mesa de jantar, é uma coisa impressionante. Estávamos à mesa de jantar e a minha mãe viu a nossa tristeza, deu literalmente um murro na mesa, que eu sou uma mulher do campo, e disse isto: ovelhas, tirem-me esta cara que ninguém nesta casa morre de cancro. E eu pensei, bom, deixa-me obedecer, que ainda fico castigo a minha vida toda. E esta assertividade, esta falsa calma, naturalmente, mas que a minha mãe me conseguiu transmitir de que isto vai ser uma experiência e um dia vai estar lá a contá-la, foi fundamental para também acabar por decidir como é que eu me iria comportar neste processo. E eu adoro este episódio, eu acho que nunca contei nisto numa palestra. É incrível aquilo que os pais, sobretudo as mães, conseguem fazer, que criativas que elas são. Eu estava no hospital e queria muito que o meu quarto, a minha cama, estivesse decorada, porque a minha colega de quarto tinha fotografias e tinha coisas muito giras e tinha bonecas e a minha mãe é uma mãe extremamente prática e não ligava a nada a estas coisas. Eu disse à minha mãe: ai, mamãe, eu queria tanto também ter aqui isto, dar aqui uma humanidade, ter aqui o quarto um bocadinho diferente. E a minha mãe disse: ai, filha, não, tu estás só de passagem. Eu, génia, tu não queres ter trabalho com isto de decoração, então dizes-me tu estás só de passagem. Este quarto não é teu. Mas a verdade é que esta tu estás só de passagem, e eu nunca decorei quarto nenhum, o saber que estaria ali, mas queria voltar para casa, foi muito importante. E há uma história também que eu adoro partilhar, que me ensinou muito. Sabem aqueles momentos que nós vivemos e que não percebemos que antes ou mais tarde vamos olhar para eles e ver dali uma grande aprendizagem? Este foi um dos momentos. Eu estava no quarto e minha mãe estava comigo. Eu estava internada no ZUC, por isso não estava na pediatria. Ela era uma visita como outra visita qualquer, apesar de eu só ter 13 anos. E ela estava sentada na cadeira e eu estava bem disposta, não tinha febre. E estava-me a gostar que a minha mãe estivesse ali horas infinitas. E eu a dizer: oh, mamãe, vai dar uma volta, vai comer um gelado, vai dar uma volta, não é preciso estares aqui. E a minha mãe, muito descontraída, diz: ai, filha, não, está bem, não estou aqui por causa de ti. Eu estou aqui só porque estou a acabar de ler um livro. E eu olho para a minha mãe, falsamente descontraída, está a minha mãe na cadeira, perna cruzada e tal, e olho para o livro que ela estava a ler, eu até anotei o nome, eu lembrei-me do título, fui confirmar hoje, deixa-me cá, o título do livro era És a minha melhor amiga ao date, era um livro perfeitamente adequado para uma mulher de 50 anos, era um livro meu. Olho melhor, e a minha mãe tinha o livro ao contrário. E eu olho para aquela cena da minha mãe, falsamente descontraída, com o livro ao contrário, a ler, e pensei: bem, esta mulher não vai a lado nenhum, não é? As mães esperam sempre. E deu-me uma vontade muito grande de rir, mas não a quis denunciar, sabem? Disse: tens razão, fica aí descontraída. E esta forma de estar, esta leveza, estes livros que entram no quarto, esta forma fácil, de parecer fácil viver, foi um grande ato de amor. O humor é o maior ato de amor. E eu sinto-me privilegiada e senti-me sempre uma privilegiada em todos os momentos, porque assim, eu tenho muita sorte, tenho a minha família, tenho as minhas irmãs. As minhas irmãs faziam-me rir muito. A minha irmã do meio, quando me ia visitar, deitava-se na minha cama, tocava na campainha e dizia: se a gente tocar, o enfermeiro giro vem. Eu acho que sim. Então toca. Eu, se calhar não podes tocar 10 vezes, que ele lá acima já não vem. Até com o enfermeiro eu tive sorte, porque no meu hospital que é ali, no hospital onde eu estava, a maior parte das enfermeiras eram mulheres e só havia um único enfermeiro homem, que era o enfermeiro Humberto, e eu adorava agora que isto fosse um programa da Júlia, que ele aparecesse aqui. Vamos só fazer um minuto de suspense? Não. Mas era genial. Até vou-me pôr aqui. O enfermeiro Humberto era maravilhoso e era o meu enfermeiro. Era o único enfermeiro homem e era o meu enfermeiro. Exato. A vida não me corria assim tão mal. E ainda por cima o enfermeiro era muito simpático, era empático, que é a palavra de ordem, e era muito giro. E é um apelo que tenho feito às pessoas, que é: se forem enfermeiros e médicos, sejam giros, porque
É só isto, não é? A pessoa já está doente, não merece. Mas o meu enfermeiro... Ai, um camafeu, por amor de Deus. Já temos um linfoma agora. Mas ele era giro, e era simpático, e era empático. E ele fazia uma coisa extraordinária. E olhem aqui, o humor como o maior ato de amor. Ele todos os dias, o humor não é piadola. O humor é energia, sabem? O sorriso na cara. E ele todos os dias chegava e cumprimentava-me de uma maneira diferente. Não sei como é que ele tinha tempo para pensar nisto, mas pensava: bom dia, como é que está a minha flor? Como é que está a princesa deste hospital? Como é que está a menina mais bonita que eu já conheci? E isto é uma pena, porque este enfermeiro nunca me ouviu falar, porque quando ele me cumprimentava assim e eu estava platonicamente apaixonada, eu respondia qualquer coisa como: Guinhos, bom dia, flor. Gostava, se ele aí tivesse, gostava de dizer que me chamo Marino, que até faço palestras, está tudo bem, fiquei boa. E vocês podem... Tudo aquilo que eu conto aqui é absolutamente verdade. Sempre que era este enfermeiro que me administrava a quimioterapia, porque eu tive que ficar internada para fazer a quimio, eu nunca vomitava. Primeiro porque pensava que era a coisa menos sexy que uma mulher podia fazer. Eu vim vomitar-lhe para os pés, não é? Aguentava. Mas depois porque esta questão da empatia, do amor e do carinho fazia toda a diferença para que eu estivesse tranquila. É absurdamente impossível, eu acho, não é? Nós já estamos nervosos, já estamos com medo, já estamos assustados, de repente entra alguém com uma cara fechada, zangado, e sabem aquelas pessoas que dizem assim: tens que ter calma! É impossível, não é? Então, quando as pessoas conseguem contrariar isto e darem a sua melhor versão, e se ainda por cima nos conseguem fazer rir, para mim é absolutamente extraordinário. Então, nestas relações, eu fui percebendo com a minha mãe, com as minhas irmãs, com o enfermeiro giro simpático, com os meus amigos da escola, que o humor era também uma questão de autoestima, que se eu conseguisse rir de mim mesma, que se eu conseguisse brincar comigo, se eu conseguisse relativizar o meu caos, a minha vida era um bocadinho mais fácil. O cabelo começou a cair, naturalmente, e eu tinha o cabelo muito comprido, era até a minha imagem de marca, eu adorava o meu cabelo, e tinha 13 anos, era pré-adolescente, cair o cabelo não foi o mais dramático, mas também não foi fácil. E o cabelo começou a cair e nós decidimos ir cortar o meu cabelo, e isto foi uma péssima decisão que tomámos, mas ninguém nos ensina a fazer estas coisas, não é? Deveria haver um livro a explicar, eu já lancei 4, a explicar como é que se faz estas coisas. E nós tomámos a péssima decisão de cortar o cabelo ao cabeleireiro da minha aldeia. Eu não sei se há aqui pessoas, se há aqui alguém que vive numa aldeia, se há, devem compreender que o cabeleireiro é o sítio de maior calhandrice, a fofoca vive dentro de um cabeleireiro. Tudo se sabe no cabeleireiro. As senhoras, eu até tenho uma teoria, que as senhoras vão lá fazer a permanente e tal, está tudo feito, não precisam de fazer nada, vão lá fofocar. É tipo o café da aldeia, café central, corta cabelo também. E há um fenómeno, pelo menos nas senhoras da minha aldeia, gostam muito de falar da vida dos outros, assim, uma coisa... Parecem aquelas pessoas, aqueles que relatam jogos de futebol, sabem? Gostam de relatar a vida dos outros, mas quando a pessoa vai a passar, que é uma coisa genial. Ai, a vizinha do terceiro esquerdo está divorciada e tem 2 filhos. Ai, a vizinha do primeiro direito, meu Deus, coitada, que bateu com o carro, ainda tem seguro. E eu, quando entrei no cabeleireiro para cortar o cabelo, ouvi este relato. É tudo verídico. Uma senhora, velhota, diz para a outra: ai, aquela é a miúda do câncaro. É câncaro, na minha aldeia é câncaro. Olha, que esse senhor até se suspirou a dizer: ai, na minha aldeia também é. É câncaro, também eu ouço às vezes. Depois há aquelas pessoas que carregam nos R's e dizem cancro, mas essas podem. Essas podem. E eu ouvi isto: ai, é aquela miúda que diz que tem o câncer e tal. E nós ignorámos. A minha mãe nesse dia nem respondeu, veja lá como é que ela estava. E sentei-me na cadeira, a senhora muito aflita, que nunca tinha cortado o cabelo a ninguém com câncer, não é? E de repente, eu ouvi as senhoras a comentar, o cabelo começa a cair, muito difícil, e quando finalmente eu tenho a cabeça toda rapadinha, eu ganho coragem e olho finalmente para o espelho, e isto é um momento difícil, porque eu acho que efetivamente foi a primeira vez que eu me vi mesmo doente. E encarei, ganhei coragem, olhei em frente, olho para mim pela primeira vez e apercebo-me de uma coisa chocante. Caraças, eu tenho uma orelha maior que a outra. Riam-se, foi. É esta, senhores, é esta. Nunca tinha reparado, porque toda a vida tive cabelo. Entro num pequeno delírio.
E fiz a minha pequena cena. A minha mãe, filha, tem calma. Eu disse, mamãe, por amor de Deus, então parece o raio do Dumba, também ninguém me avisou que eu vim. E que agora tenho esta orelha maior que a outra, e fiz um mini escândalo. O que é que me falta acontecer? Tudo me acontece a mim, E a minha mãe, muito aflita, dizia, filha, não é bem nisso que as pessoas vão reparar. É mais qualquer coisa na tua cabeça que tu já não tens. E eu hoje olho para ti, e eu esqueci completamente que estava careca, eu só me estava focada naquela orelha deformada para a frente. E hoje claramente percebo-me que eu estava a escolher que a orelha fosse a minha pequena grande tragédia e que o cancro fosse apenas o cancro. E na altura não tive a percepção disso, mas esta normalidade de isto é só uma coisa, isto é uma doença e a doença não nos define, pode vir desde aqui. E os meus pais ajudaram-me nisso, nessa normalidade. Eu faltei à escola, eu não fui à escola durante o ano, mas quando eu não tinha febre, estava bem, tinha autorização, ia sexta-feira à casa, por exemplo, os meus pais diziam, filha, estás bem, não tens febre e tal, eu ia literalmente à escola 5 minutos só para ter alguma normalidade. Com a minha boininha, as boinas também foi uma coisa maravilhosa. Quando o cabelo começou a cair, a minha irmã mais velha, por isso que eu sinto que sou uma privilegiada, disse-me aquilo que qualquer mulher fica maluca, que é, vamos às compras, escolhe quantas boinas quiseres que eu pago. Eu comecei a branco sujo, branco mais ou menos, amarelo, fiz a minha playlist, enchi o meu armário, branco tal, se calhar já tens boinas brancas a mais. E a verdade é que aquilo ajudou muito. Eu colocava a boina, quando dizia que o sapato e tal, e eu andava na rua e as pessoas comentavam, e as pessoas olhavam, mas eu tinha mesmo a sensação que comentavam a minha boina estilosa e não tanto o facto de eu ter cancro. E eu ia à escola e fazia muito bem essa normalidade, enfrentar as pessoas. E naqueles dias em que a minha autoestima estava um bocadinho mais fragilizada, que eu inchei e engordei 20 quilos, etc., a minha mãe dizia-me, filha, falta de autoestima não é motivo para ficar em casa. Eu disse, para isso também ficava eu e nem ia trabalhar, tens que ir à escola. A vida continua. E há uma história que eu adoro contar e vou contar aqui hoje. Nesses dias eu queria muito ir a visitar os meus amigos, precisava muito estar com eles e queria muito ir à escola. As aulas já tinham acabado, chateei a cabeça à minha mãe, leva-me à escola. Ela disse, filha, não lá vais fazer nada, que os miúdos já estão na rodoviária, vão apanhar o autocarro. Mas pronto, também não se pode dizer que não, uma criança com 3 anos com cancro, não é verdade? E a gente agarra-se a isso, não é? E ela lá foi e levou-me à cidade para eu ir à escola. A escola já não havia miúdos na escola, levou-me à rodoviária para eu ver os meus amigos. A rodoviária estava cheia de miúdos. Vejo os meus amigos lá ao fundo, num grupo, a conversar. E quem é que estava nesse grupo? O rapaz por quem eu era perdidamente apaixonada há 3 anos. Sabem aquele amor platónico da adolescência? Eu amava profundamente este rapaz que se chamava Micael, com capa. É preciso perceber que ele tinha o capa. E eu tenho que pede o capa e mostra logo aqui que aqui é uma pessoa. E eu vou-vos apresentar o Micael. Eu amava este rapaz, nunca soube o meu nome, ele nem sabia que eu existia, obviamente. E o Micael, só para vocês conhecerem um bocadinho o Micael e perceberem o porquê deste amor, não é? O Micael era um rapaz com muito estilo, tipo bad boy, sabem? Ele tinha assim o cabelo comprido, uma franja, usava assim uma franja, e nunca vi aquele rapaz a tirar a franja com os olhos. Ele fazia assim, com a cara. Fazer isto, não, era assim. E o Micael não andava como os miúdos normais. Não, tinham andar próprio, ele desfilava assim, ele andava assim. Sabem, na pausa. E hoje, com 33 anos, eu pensava, olha, coitado, tem problema nas ancas. Mas na altura, o Micael, sempre sério, não sorria. Tinha muito estilo. E o Micael usava sempre um casaco de cabedal preto. Não tinha moto, só tinha o casaco. E o Micael era repetente, claro. E só tinha um caderno preto, que usava assim. Dobrado. Ai, até me custa fazer isto assim embaixo do braço, sabem? E aquele caderno dava para as disciplinas todas, Físico-Química Portuguesa, ainda não estava preenchido. O Micael era um fenómeno. E o Micael era muito giro, usava as calças rasgadas, eu amava o Micael. E o vi lá no grupo, e eu pensei, consertei a minha boina e pensei, é hoje que eu me declaro ao Micael, o que é que eu tenho a perder? Mas não tenho nada a perder. Lá fui eu, com os meus 20 quilos a mais, carequinha, sem pestanas, sem sobrancelhas, cheio de confiança. Ele vira-se para mim e diz-me, olá Marinho, estás boa? E o que é que eu respondi? Fiz uma pinguinha de xixi, tem que se contar.
E pensei, ai meu Deus, o Micael com capa sabe o meu nome. Pensei que aquele era o dia mais feliz da minha vida. Pensei, isto agora é sempre a subir. Depois do cancro, isto agora é sempre a subir. E o Micael continua a falar para mim. Eu ainda pensei, será que a outra Marina não sou eu? Sou eu, diz amor da minha vida. Está ali o meu marido, já passou, filho, isto é passado. Vira-se para mim e diz-me assim, ouve lá, porquê que tu não tiras a boina? O amor da minha vida é burro. Fiquei muito triste, não queria acreditar. Tive mesmo para lhe dizer, então, mas isso é coisa que se pergunta. Eu também te pergunto porque é que tu não tiras as calças. Então, não, cada um... Mas pensei, não vou fazer isto. É o amor da minha vida. Já nos tinha imaginado com 3 filhos, cada um com um casaco cabedal, sabem? Tínhamos uma família. E eu disse-lhe, não tiro porque tenho cancro e sinto melhor assim. Mas houve ali qualquer coisa que se partiu. Entretanto, estão para me ir embora, já estava visto, aquilo não ia desenvolver, e o Micael diz-me assim, olha, para não te... antes de ires embora, posso dar um abraço? Voltou o meu sentimento todo outra vez. Eu pensei, ok, este é o dia mais feliz da minha vida, fizemos as pazes. Quando eu vou para abraçar o Micael, o que é que o Micael faz? Pois claro, o Micael, o desgraçado, o Micael com capa, tira-me a boina cai ao chão, fico careca à frente de centenas de putos. E ele fica-se assim, a rir, a apontar, estás careca e feia. Morri ali, desfaleci, agarrei na boina, desatei a correr, telefonaram aos meus pais, foram buscar a outra ponta da cidade. Fui para casa e tive uma semana sem sair do quarto. Chorei o que ainda não tinha chorado, vomitei o que ainda não tinha vomitado. E 7 dias depois, levantei-me, toda a gente me deixou estar no meu momento, na minha bed, porque eu também era mesmo o desgosto, sabe? O desgosto e a vergonha, e eu não estava pronta para andar sem boina. E levantei-me, lembro-me como se fosse hoje, olhei para o espelho e prometi 2 coisas. Primeiro, que nunca mais me apaixonava por idiotas, não cumpri, que ainda gostei de outro, que enfim, não interessa. Mas tentei, estava lá. E a segunda e mais importante era que nunca mais seria a última pessoa a rir-me de mim mesma. E este juramento cumpriam. Porque em 2013 criei este projeto de Cancro com Humor, onde vou partilhando esta história desta forma leve. E é extraordinário olhar para trás e pensar que aquele evento, que na altura foi altamente traumatizante, hoje é uma história engraçada e que faz refletir. E que, de facto, se eu não tivesse aquele humor e não tivesse aquela autoestima, se calhar não tinha conseguido chegar a esta conclusão. Tudo aquilo que nos acontece, nós podemos, de facto, tirar uma experiência diferente. Voltei à escola, voluntariamente, virei para os meus amigos, tirei a boina e assumi a minha careca de uma forma natural. Mas aquilo foi muito importante. Ai, meu Deus, já são 5:15, por amor de Deus, até ainda agora aqui cheguei, já me estão a passar assim, não consegue, que isto está a correr tão bem. Agora tenho que recapitular, não quero roubar tempo a seguir. Enfim, neste processo percebi várias coisas, que de facto é difícil ter cancro, mas é mais difícil ser infeliz. Que todas as pessoas podem nos ensinar alguma coisa, que é muito difícil lidar com os outros, foi muito mais difícil lidar com os comentários, com os olhares, do que com a própria doença. Que o humor me ajudou na minha autoestima, na relativização do meu caos, a aceitar-me e a gostar de mim. Que aquele evento, por exemplo, da boina, eu não permiti que destruísse a minha autoestima, mas que sim, que fosse o input para aquilo que eu faço hoje, para gostar de mim como eu sou e depois para encontrar pessoas que gostassem de mim exatamente por aquilo que eu era, sem querer provar nada a ninguém. A questão da empatia, do enfermeiro, a minha relação com a médica, até nisso foi importantíssima. Eu não sei se há aqui alguém que conhece a doutora Marilene, será que há? A doutora Marilene foi minha médica, eu tinha uma relação absolutamente excepcional com ela. E a minha médica tinha uma característica extraordinária que, enfim, infelizmente nem todos os médicos têm esta característica, era brasileira. E vocês sabem que os brasileiros têm esta alegria maravilhosa de viver, não é? Então ela tinha esta alegria natural de falar e de comunicar. E era incrível, porque ela podia-me estar a dar a pior notícia do mundo, aquilo soava melhor do que pior. Ela entrava, Marina, você tem câncer! E quase que acabávamos a semana. E eu, e agora vai fazer tratamento, ninguém morre no meu consultório e tal. E eu já ia naquilo, já estávamos as duas a sambar. E a doutora Marilene falava comigo e explicava-me exatamente tudo. Eu nunca me vou esquecer. E eu via, e tinha tempo, andava sempre a correr atrás do tempo, o telefone sempre a tocar, estava-lhe sempre a tocar à porta, e ela, estou na consulta. E eu lembro-me de lhe dizer, uma vez numa consulta, que o meu sonho era ir ao Brasil, no meu aniversário, 13 de fevereiro. E estávamos a marcar os exames, e ela...
tínhamos uma PET muito importante para marcar e a médica olhou para o calendário e disse, não, aqui não. Em fevereiro não, porque você certamente vai ao Brasil. Eu, vou. Pode calhar, é carnaval, é o seu aniversário. Não, você tem um sonho, vai ao Brasil. E fui. Anos mais tarde fui ao Brasil, mas achei extraordinário ela lembrar-se daquilo e pensar assim, não, nunca se sabe. E se estiveres no Brasil aqui? E em fevereiro não estava. Estava nas matas de espírito, mas também estava lá bem. E ver o outro, ver a pessoa, além do diagnóstico, é fundamental, porque nós vemos estes dados, estas estatísticas e não temos como não nos arrepiar, porque eu acho que aqui eu falo por todos os doentes oncológicos. Não há nada que nós detestemos mais do que nos sentirmos apenas o número, o processo 237. Nós temos um nome, nós temos uma cara, temos uma história, temos uma família, e é absolutamente extraordinário quando entramos no consultório, o médico sabe o nosso nome, fala 2 minutos connosco, sabe um bocadinho da nossa história. Neste caso, vou-me contradizer um bocadinho, porque a doutora Marilene nunca acertou no meu nome, mas é porque ela era despassarada. Ela chamou-me, era Marisa, Marine, Marina, Marta. Uma vez chamou-me Mónica e eu aceitei, é o que tu quiseres, está tudo bem. Porque é um nome difícil, a Marine. Mas a verdade é que ela via-me todos os dias. Agora, eu e a doutora Marilene estamos um bocadinho chateadas, já, porque ela decidiu reformar-se. Fez 70 anos de casa e decidiu ir descansar. E a gente interroga-se, não é? Como é que é possível deixar-me aqui? Tenho muito carinho por ela, estou a brincar e espero que ela esteja bem. A verdade é que todas estas relações que eu fui construindo ao longo da vida fizeram com que eu estivesse aqui hoje. E eu senti-me desde o início sempre muito privilegiada e muito abençoada. A minha família e as pessoas que me rodearam foram fundamentais para que eu nunca entrasse naquele caminho da vitimização, que é muito fácil. E eu nunca senti pena e sempre senti que era uma sortuda, porque tinha mãe, tinha pai, estava a ser cuidada. E era uma coisa interessante, quando eu fazia os tratamentos de quimio e de radioterapia, eu lembro-me de estar na sala de espera e a minha mãe, eu estava assim concentrada e a minha mãe perguntou-me assim, estás triste? Acho que nunca te contei isto. Estás triste? Eu disse, não. Triste? Então, estou contente porque estou a fazer um tratamento, estou a tratar-me. E pode não parecer nada, mas eu não sentia que entrava no hospital para tratar do cancro ou porque tinha cancro. Eu entrava no hospital para cuidar da minha saúde. E esta troca de palavras faz a diferença toda, e isto depende de nós, e é por isso que é tão importante dizermos as coisas pelos nomes, dizermos as doenças pelos nomes, não termos medo das palavras e tentar às vezes substituí-las, as negativas pelas positivas. Bem, vou ter que me despachar, né? Ai, Senhor Jesus Cristo! 5h20, estamos contra relógio. Passaram, tenho 19, eu sou má em matemática, bem, 19 anos? Sim. 19 anos de sobrevida, faço anos segunda-feira, choro sempre muito no meu aniversário, muito. E é sempre adorei festejar, sempre adorei celebrar, mas de facto os anos passaram a ter outro sabor, porque caraças, eu pensei, mais um ano, este ninguém me tira, como diz a Cristina Ferreira, este ninguém me tira, este não ninguém me tira. E o aniversário é sempre uma celebração da vida. E todos os dias podem ser. A verdade é que passaram 19 anos, criei o Projeto Cancro com Amor em 2013, com esta necessidade de partilhar esta história de uma forma mais positiva, mais alegre. Depois vieram os livros, vieram as palestras e agora recentemente, e partilho aqui convosco, não sei se tiveram a oportunidade de ver, lancei a série À Procura do True Power no YouTube, no Humor Relevante. Por favor, vejam. É uma série onde converso com pessoas diagnosticadas com cancro, de uma forma mais leve e descontraída, onde abordamos este tema sem, sabem, é para contrariar. Quando estão a ver os programas de televisão normalmente, quando vai doente oncológico falar aos programas e ouve-se aquela musiquinha de fundo, e depois um rodapé dramático. Descobriu que tinha cancro à terça-feira, no feriado. Estão a ver? E a pessoa pode ser a pessoa mais bem disposta do mundo e até entra lá com um sorriso e quer contar uma história, mas o que é que o apresentador faz? Baixa o tom de voz, olha para a pessoa, dobra assim o pescocinho e diz, então, como é que soube que tinha cancro? E a pessoa tem que ir naquele discurso. E então, esta é absolutamente pavoroso, que a pessoa até vai bem disposta para contar uma história e de repente é cortada ali as pernas. E esta série, À Procura do True Power, quer acabar com isso, onde falamos de tudo e falamos também de cancro, mas falamos sobretudo de vida. Ninguém queria passar por isto, obviamente. Mas já que passamos, já que esta história acontece a muitos de nós, então que façamos isto a sorrir. É o apelo que eu deixo.
O humor é o maior ato de amor e nós nunca tenham medo da leveza, nem da descontração, nem de contar uma história a sorrir, porque garanto-vos que é muito mais fácil passar por isto se tivermos à nossa volta pessoas que estejam com um sorriso nos lábios. Obrigada.